Olá, meu nome é Márcio Teixeira e eu estou aqui mais uma vez para compartilhar com você a palavra de Deus e tudo aquilo que eu tenho aprendido ao longo da minha caminhada com Cristo. E antes de mais nada, obviamente, eu quero agradecer você por estar visitando meu canal, de estar assistindo esse vídeo. Quero que você segure um pouquinho aí, porque eu tenho certeza que algo novo Deus vai trazer ao seu coração. E, obviamente, se você já é uma pessoa madura na fé, já conhece a Bíblia há muito tempo, esse vídeo não é para você. Esse vídeo ele é especificamente para aquelas pessoas que estão aprendendo os primeiros passos na palavra, que estão conhecendo a Bíblia, que querem conhecer como esse livro é organizado, quais são as histórias, qual que é, né? Quer descobrir os mistérios da Bíblia Sagrada, né? E na verdade é uma história magnífica que tem com um único objetivo: a desvendar o amor de Deus por você através de Jesus Cristo e revelar a história e o final dos tempos. Enfim, é simplesmente fantástica essa palavra. Se você ainda não segue meu canal, eu gostaria de convidar você a se inscrever, a clicar no sininho de notificações, deixa sua mensagem. Se você for tocado pelo Senhor, compartilhe esse vídeo com alguém que está aprendendo, está nos primeiros passos da fé, porque eu creio que isso é muito importante. Eu gostaria muito que tivesse alguém feito isso por mim um dia, mas nem YouTube naquela época tinha, né? Então tinha que me virar com o que eu tinha na época, né? Vamos começar. Bom, hoje é o segundo vídeo do Panorama Bíblico, e antes de começar essa filmagem, eu estava pensando, conversando com o Senhor, se eu poderia fazer isso diferente hoje, né? E ele me deu uma ideia. E eu vou fazer esse vídeo começando de uma maneira que talvez seja inusitada para alguns e para você também. E ao invés de ir na sequência bíblica, eu vou pegar um trechinho do Evangelho de Mateus e convidar você a abrir a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 1 e do versículo 4 ao versículo 7. E por incrível que pareça, olha, eu tenho aqui marcado na minha Bíblia, tá vendo aqui? Por incrível que pareça, e por que eu estou falando de genealogia? E por que eu vou começar pela genealogia nesse vídeo específico? Porque no meu vídeo anterior, que foi o primeiro da série, né? Eu fui bastante incisivo em começar por Gênesis capítulo 3, onde Deus traz uma palavra de julgamento sobre a serpente no jardim do Éden, depois que o homem cai. E ele fala o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher. Eu estou em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. O que Deus está falando aqui? Que vai vir um descendente. Se ele está falando um descendente, era um descendente de Adão e Eva, que um dia pisaria na cabeça da serpente, que figurativamente decretaria juízo sobre Satanás. E se Deus usou especificamente esse termo descendência, a gente sabe que descendente são aqueles que nascem depois de nós. Eu sou descendente dos meus pais, meus filhos são os meus descendentes, né? Então a gente tem que levar em consideração que essa história, a história da Bíblia, ela é, na verdade, uma história de Deus arquitetando através de um povo, através de uma família, a vinda do Messias, que seria esse descendente. E no livro de Mateus, o evangelista ele abre falando da genealogia de Jesus, filho de Davi, e vai desde Abraão até Jesus. O vídeo passado nós falamos muito de Abraão, que foi o primeiro patriarca. E o montante de texto que nós vamos falar hoje, aparecem pessoas importantes que estão na genealogia de Jesus. E a partir desse vídeo, eu gostaria de introduzir dois conceitos e dois princípios importantes para o seu aprendizado. Primeiro, são
locais importantes e depois pessoas importantes. E um terceiro são eventos muito importantes. Porque toda vez que você está lendo a Bíblia, você tem que considerar que a Bíblia foi escrita dentro de um contexto histórico, de uma nação, de um povo que Deus formou. E se existem localidades que se repetem com grande frequência, e se existe uma narrativa que foca na vida de uma pessoa, especificamente ao longo de um período de tempo, de um conjunto de texto, Deus está querendo dizer, epa, presta atenção. E geralmente essas mesmas pessoas vão estar envolvidas em grandes eventos, em locais muito importantes e significativos da Bíblia. Então esse é um princípio muito, muito crucial para que a sua leitura bíblica e o seu aprendizado ele se torne bastante efetivo. E veja, quando nós lemos Mateus capítulo 1, versículo 5 a 7, nós temos alguns nomes. Vamos lá. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Então Raabe é um nome, Boaz é outro nome. Boaz gerou de Ruth a Obed. Ruth é um nome, Obed é outro. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. O rei Davi gerou a Salomão, que foi mulher de Urias. Então, esses nomes são de extrema importância nesse trecho que nós vamos estudar a seguir. E eu quero utilizar o mais básico do básico para te mostrar o que nós vamos estudar. Olha, o primeiro vídeo, estou usando o índice da Bíblia, tá? O primeiro vídeo que eu fiz foi do Pentateuco. Então são 5 primeiros livros da Bíblia. Agora eu vou fazer uma parte que lida da entrada do povo de Israel na Terra Prometida, depois do falecimento de Moisés, a tomada da terra no livro de Josué, a confusão que aconteceu depois da morte de Josué no livro de Juízes e o Reino Unido, que tem 3 reis super importantes: Saul, Davi e Salomão. Lembra da genealogia? Então, a gente está falando do seguinte, desse montante de texto aqui, esse segundo bloco aqui, tá vendo aqui, ó? E o interessante, e aqui começa talvez a dificultar um pouco para você que está aprendendo a Bíblia, é o seguinte: até aqui, o Pentateuco, a gente está falando de uma história bastante linear e cronológica, tá? E, obviamente, existe uma intersecção de textos entre Levítico, Número e Deuteronômio, mas que é simples de entender. Mas quando você entra nessa área aqui, que é esse segundo montante de texto, você tem Josué, Juízes e Ruth. Ok, são 3 livros que são cronologicamente simples de entender, mas quando você entra em 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, aí a Bíblia, os textos, eles começam a se misturar. E pode parecer complexo, mas não é. É um princípio simples. Eles estavam organizando os livros de uma forma e não dava para escrever cronologicamente. Por quê? Porque não existia um sistema de numeração como a gente tem hoje. Por causa do sistema de numeração que a gente tem hoje, que são os versículos e os capítulos, hoje existem versões da Bíblia que são muito fascinantes para você ter, que são as Bíblias cronológicas. Eu comprei essa Bíblia aqui da CPAD, nova da NVI, né, o texto, e eu achei simplesmente fascinante. Aliás, da CPAD, da editora Vida, a Bíblia em ordem cronológica. Então você pode pegar o texto e ir lendo como se fosse uma história mesmo, e você percebe que existe que os textos eles vão se misturando. Então você percebe que existem genealogias em crônicas que diz respeito à vida de Davi, que está em 1 Samuel. Então, pode parecer dificultoso num primeiro momento, mas não é.
E é por isso que eu quero começar mostrando isso para você. E um outro aspecto interessante é que, como a gente está falando da linhagem de pessoas, né, e a história na qual aquela pessoa está inserida e como Deus trabalha naquele contexto, você nota que, por exemplo, Davi foi um grande salmista, foi o maior deles. Mas na ordem canônica, Salmos está cá embaixo. Aí nós temos Provérbios, Eclesiásticos e Cântico dos Cânticos, que foram 3 livros escritos pelo filho de Davi, Salomão, que está cá em cima, em 1 Reis, 2 Reis, nem tanto 2 Reis, mas 1 Reis, e no entanto, o livro dele está aqui, cá embaixo. E pode parecer que não faz muito sentido, mas o lindo dessa história é que, se você tem uma Bíblia cronológica, conforme você vai lendo a história da pessoa, você vai lendo o que ela escrevia no seu contexto de vida e no seu relacionamento com Deus. Então, por exemplo, Davi, conforme ele ia passando as lutas, ele ia escrevendo alguns salmos específicos, e esses salmos, eles foram organizados numericamente dentro do livro de Salmos. Mas quando você coloca o livro de Salmos dentro da história da vida de Davi, ele ganha uma dimensão maravilhosa, né? E era dessa forma que eu gostaria de começar, para te dar essa introdução de que pode parecer difícil, pode parecer complicado, mas não é não. Então lembra, pessoas importantes, locais importantes, eventos importantes são cruciais nesse trecho que eu começo a te explicar agora. Bem, vamos fazer um rápido retrospecto do último vídeo, e que foi sobre o Pentateuco, que começa na criação e termina na morte de Moisés no Monte Nebo. Então nós estamos falando de um período de tempo que vai lá daquele início daquela setinha, dessa lista amarela, que é o nascimento de Adão, e essa cronologia da história humana, ela não coloca a criação, obviamente, que ninguém sabe quando começou a criação, mas a cronologia histórica e através da genealogia nos permite chegar até a data do nascimento de Adão. Ah, Márcio, mas isso é verdadeiro? Como é que é? Bom, tem gente que vai questionar, tem gente que não vai aceitar, mas não obstante, o intuito desse estudo não é sacramentar e colocar na pedra, olha, é isso e acabou. Não, é apresentar uma alternativa e apresentar a você uma forma que eu aprendi a estudar. E esses recursos visuais são fascinantes porque te ajudam a memorizar. Lembra que eu falei para você? Pessoas importantes, locais e eventos são aspectos cruciais. Então, no Pentateuco, eu falei exaustivamente sobre o Êxodo, mas antes do Êxodo vieram os 3 grandes patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E nós lemos em Gênesis, capítulo 13, versículo 14 e 15, uma primeira palavra que Deus deu a Abraão sobre o povo e o que aconteceria com o povo dele. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Então, é essa passagem dessa imagem aqui, ó. Vou colocar no contexto da vida de Abraão para que você possa visualizar o que eu quero dizer. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda esta terra que vê, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Que terra é essa que ele está falando? Obviamente era a terra de Canaã, onde hoje é Israel. Então ele faz essa promessa a Abraão aqui. Mais para frente nasce Moisés, que vive no Egito seus primeiros 40 anos, e depois ele mata o egípcio, ele foge, eu falei exaustivamente no último vídeo do panorama. E na sarça ardente, Moisés, vou botar Moisés aqui, ó,
Moisés tem um encontro com Deus em Gênesis 3:8. Novamente, Deus faz uma promessa, repete a promessa que tinha feito a Abraão para Moisés. E ele fala da seguinte maneira, na sarça, ele enumera e ele elenca o nome dos povos que habitavam naquela terra. E ele especificamente dá um endereço para Moisés. E ele fala assim: eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Ou seja, ele dá essas nações. E segundo o mapa, essas nações estão hoje onde o território é conhecidamente Israel. E o Pentateuco, ele termina com a morte de Moisés. Vou tirar aqui Moisés de cena. E o que nós iremos falar, vou tirar Abraão. E o que eu vou explicar hoje compreende o período pós-Moisés até o rei Salomão. Então, esse período de tempo aqui. E olha como é interessante. É um período de tempo absurdamente menor do que o Pentateuco inteiro e uma quantidade de texto muito maior. Por que será que nós temos esse fenômeno acontecendo na Bíblia? Porque isso aqui não era tão importante? Muito pelo contrário, isso aqui é a base do que acontece para frente. Mas esse período é absolutamente crucial para a história do povo de Israel. Lembra que eu te falei da promessa que Deus fez a Abraão e a Moisés sobre a terra que o povo herdaria? Em outras palavras, é o que você ouve falar de terra prometida. Deus prometeu uma terra ao seu povo. Daí a terra de Israel ser conhecida como a terra prometida. Vou tirar os dois aqui novamente. Legal. Então, talvez você não consiga ver exatamente, mas essa linha aqui é a história da vida de Josué. Então Josué tem uma intersecção com Moisés. Obviamente, Josué era um jovem quando Moisés era o líder de Israel. E vemos em Moisés a característica de um líder que preparou o seu sucessor. Josué foi o sucessor de Moisés. Então, o Pentateuco, nosso estudo anterior, termina com a morte de Moisés. E após a morte de Moisés, que acontece ali no Monte Nebo, Deus permite que ele suba e veja toda a terra prometida. Gente, eu tive lá, eu tive essa oportunidade de subir até o Monte Nebo. A vista panorâmica daquele local é uma coisa assim maravilhosa. E o sol se põe naquela direção. Então é como se Moisés estivesse vendo o pôr do sol, e é uma analogia, um paralelo do fim da vida dele. E o sol se põe em cima de Jerusalém, onde é a cidade de Jerusalém hoje. Então tem toda uma simbologia da geografia que Deus quer nos ensinar hoje, né? Por isso que eu quero chamar a atenção que a geografia na Bíblia, ela é muito importante. Já que você está aprendendo e está começando, vamos aprender junto, desde já, entendendo que pessoas, locais e eventos são cruciais para você entender a palavra de Deus. Para que eu possa ser sucinto na minha explicação a você, nós estamos falando de aproximadamente uns 10 livros, sendo que nós estamos falando do livro de Josué, de Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos, Cântico dos Cânticos. Tudo compreendido nessa época aqui, tão pequena em termos de espaço de tempo e tão cheia de detalhes. Quando Josué assumiu a nação de Israel, ele era um jovem. E é muito bonito como a Bíblia começa a nos mostrar como Deus lida com Josué logo no seu primeiro capítulo. Eu sei que o propósito desse estudo não é se aprofundar em passagens e ver coisas muito específicas, mas eu queria muito te convidar a ler o primeiro capítulo de Josué, porque Deus, ele tem um cuidado tão especial de Josué, de falar com ele de uma maneira tão
pessoal de fortalecer a fé dele, para que ele não ficasse intimidado. Por quê? Porque tinha morrido uma lenda. Moisés era o cara que libertou o povo de Israel. Moisés era literalmente uma lenda. Morreu o cara mais importante da nação. A Bíblia diz que 30 dias o pessoal chorou ali nas campinas de Moabe. Mas Josué era o líder e Deus se preocupou. E tem um versículo, aliás, quero lembrar isso a você também. Além de passagens, localidades e eventos, existem versículos clássicos da palavra de Deus que acontecem nesses locais aqui, nesse período histórico. E um deles acontece em Josué capítulo 1. E olha que palavra fantástica Deus dá para Josué, logo no início dessa jornada. E é uma palavra tão real para mim e para você. Olha que Deus fala para ele. Eu estou falando, não foi um profeta, não foi Deus pessoalmente falou com Josué. Ele falou o seguinte, no versículo 5. Ninguém te poderá resistir. Por que ele falou isso? Porque ele estava prestes a tomar uma terra inteira, a dominar. O livro de Josué é um livro de guerra, de conquista. Então Josué, aquele jovem que substituiu Moisés, ouve do Senhor: olha, ninguém pode te resistir todos os dias da tua vida. Olha que lindo que Deus fala agora. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Parar por aqui? Qual o princípio? Josué, é o seguinte, cara. Eu tô com você todos os dias da tua vida e ninguém vai poder destruir os planos que eu tenho. Assim é Deus conosco. Assim é Deus conosco quando a gente anda no propósito do Senhor, na vontade do Senhor. Assim como Deus havia sido com Moisés, Deus prometeu que ele estaria com Josué. E olha que fantástico. Qual o primeiro grande obstáculo que Josué tem? Assim que ele comanda o povo, ele olha e ele vê o quê? Um corpo de água. Ele vê o Rio Jordão na frente dele. E agora? Como fui com Moisés, serei com você. Não é o que a palavra de Deus falou? E o que aconteceu? Deus deu a direção para Josué colocar os sacerdotes carregando a Arca da Aliança, e eles abriram, quando eles pisaram no rio, o rio abriu. Josué deveria ser um jovem, como eu falei, quando ele viu isso acontecer. Só que não tinha Arca da Aliança naquela época. Naquela época tinha a glória de Deus. Mas agora a glória de Deus estava representada na Arca da Aliança. Então, assim como foi com Moisés, Deus foi com Josué na Arca da Aliança, atravessando o Rio Jordão. E ele atravessa o Rio Jordão, todo o povo entra por aquele mesmo local, aquele local de passagem. E abre um parênteses aqui. Eu vou fazer um vídeo, eu prometo para você, eu vou fazer um vídeo sobre esse local da entrada do Rio Jordão. É simplesmente maravilhosa a mensagem que o Senhor tem sobre esse local. Mas não vai ser hoje, prometo que eu vou fazer. Mas vamos lá. Quando Josué entra na terra prometida, todo o povo tá ali, ele se depara com o segundo grande obstáculo dele, que era a cidade de Jericó. Bom, a história da cidade de Jericó, das muralhas de Jericó que caíram, e o povo tomou a cidade e conquistou, e foi a primeira cidade que Josué conquistou, está no capítulo 6. E esse momento, lembra que eu falei da genealogia de Jesus? Uma pessoa introduzida, o nome dela é Raabe. Raabe era uma prostituta. E olha como é fascinante a gente ler que na genealogia de Jesus existia uma prostituta. Deus ama as prostitutas, mas Deus não se agrada do pecado da prostituição. E Raabe é uma pessoa que faz parte dessa genealogia. Ela está mencionada porque ela salvou a vida de alguns dos servos de Josué que foram espiar ali aquela cidade. E isso foi muito importante na conquista da cidade de Jericó.
Novamente a Arca da Aliança se faz presente com o povo que marcha em volta da cidade, e na 7ª vez o povo brada e tem o som de trombetas, e aí as muralhas caem, o povo conquista, e mais uma vez a glória de Deus representada na Arca da Aliança, na conquista da terra prometida. E isso nos traz um ensinamento, que tudo que a gente quer conquistar na nossa vida é muito mais fácil quando a glória de Deus está conosco e quando o poder do Senhor está ao nosso favor. Não é nas nossas forças, mas na força do Senhor que vai na nossa frente, que luta as nossas guerras, que está ao nosso favor nas nossas lutas, né? Basta que nós convidemos o Senhor a estar conosco, e Ele quer se fazer presente sempre. Então, a história de Josué, e o livro de Josué, é a história que Josué divide a terra entre as 12 tribos que eram descendentes dos filhos de Jacó. E todos eles possuem a sua porção na terra prometida. E é muito importante um detalhe que eu quero trazer para você. Eu falei no livro do Êxodo sobre a importância do tabernáculo e o que Deus havia dado a Moisés nas instruções de adoração. Talvez você não esteja familiarizado com o assunto, porque eu não sei se você já assistiu os outros vídeos ou não, mas o tabernáculo era uma tenda que Deus mandou que Moisés construísse no deserto, onde tinha o lugar santo, o lugar santo é esse aqui, mas tinha o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, o lugar santo, e tinha as cobertas que ficavam aqui em cima, mas eu tirei para justamente você poder ver aqui por dentro. Era esse cercado que era chamado de tabernáculo, onde tinha aqui uma tenda, onde tinha um sumo sacerdote, onde tinha um altar de sacrifícios, onde tinha uma pia de água, e esse sacerdote ele trazia a adoração até aqui o altar, e eles trabalhavam nesse local. Era a forma como Deus se comunicava. Então, essa tenda, esse tabernáculo, era absolutamente central na história do povo de Israel. Durante todas as jornadas no deserto, eles montavam e desmontavam de acordo com o local onde eles estavam. Eles montavam o tabernáculo e eles acampavam ao redor do tabernáculo. Isso era um símbolo de que Deus ia com o seu povo e que ele estava no centro do seu povo. Então, quando Josué conquista a terra de Canaã e ele entra e faz a divisão, as tribos de Israel, no capítulo 18, a gente vê que ele monta o tabernáculo pela última vez num local chamado Siló. E ali o tabernáculo permanece durante anos. E a gente vê que o livro de Josué, ele termina com a morte de Josué. Ele já é velho e ele faz um discurso de despedida. E é muito interessante quando você lê esse discurso, está lá no capítulo 21. 21? Não, desculpa, está no capítulo 24. E aqui existiu um problema. Josué percebeu que o povo falhou em obedecer 2 ordens específicas que Deus deu. Primeiro, não casem com as mulheres daqui, que estão nessa terra, porque elas são idólatras, elas cultuam outros deuses, e se casar com elas significa contaminação espiritual. E expulsem esses povos da terra, porque vocês estão conquistando. Ao invés, o que eles fizeram? Fizeram as pazes, né? E aí começaram a se casar e se contaminaram com a idolatria dos deuses que existiam no culto religioso naquela época, nessa região. E Josué, no final da sua vida, ele faz um discurso de despedida, e aqui ele fala um daqueles versículos clássicos da Bíblia, né? Que está no capítulo 24, versículo 15. 14, vamos começar do 14, que ele fala o seguinte: agora temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade.
Deitai fora os deuses aos quais viram vossos pais da além do rio no Egito e servia ao Senhor. Ou seja, o povo tinha não só contaminado com os deuses dos povos que existiam nessa terra, mas como eles tinham trazido também do próprio Egito. Eles tinham herdado os deuses dos seus pais. Cara, isso é louco, né? Mas vamos lá. Mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servir. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Ou seja, qual dos deuses vocês querem servir? Dos seus pais, que eram dos egípcios, ou dessa turma que está aqui? E aí ele fala essa célebre frase: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, vocês se darem, mas eu decidi que eu e minha casa servirei ao Senhor. E esse é um versículo super clássico, onde nós, cristãos, dedicamos a nossa família. Mas, no contexto aqui, eu quero deixar claro uma coisa. Josué falhou em um aspecto muito sério, que Josué não preparou alguém para o substituir. Assim como Moisés era líder, ele preparou alguém para ser o seu sucessor, Josué não fez isso. Muito pelo contrário. Isso criou um problema sério para todo o povo na história subsequente. Porque a vida de Josué, ele vai até aqui, esse momento, ok? Ou seja, Josué morreu com 110 anos. E aqui a gente termina esse vídeo. Eu confesso para você que eu tinha feito um vídeo maior, era para cumprir uma área maior, como eu te mostrei no mapa logo no início do vídeo, mas eu parei para pensar e percebi que o vídeo estava longo demais e talvez pudesse ser cansativo para você. Eu acho que a principal lição que a gente aprende na história de Josué é o valor de você crer no Senhor, de seguir em frente nas suas lutas, de colocar sua fé no Senhor a despeito de qualquer circunstância. Você vê aí no final da vida dele que, independente do que aconteceu, depois de todas as guerras, todas as lutas, todas as conquistas, vitórias, algumas derrotas, Josué ainda tinha a clara percepção de quem ele deveria servir. E mesmo que o povo tivesse aí escolhido outros caminhos, ele faz essa declaração tão importante e tão valiosa para os dias de hoje, que eu quero deixar para você meditar, né? A despeito das suas circunstâncias, a despeito dos seus problemas, das suas lutas, da sua dificuldade, quem você escolhe servir? O Deus Todo-Poderoso ou os deuses desse mundo, a riqueza, a sua posição ou a sua própria preocupação? Sim, porque quando você está preocupado demais e está ansioso demais, que você não consegue ver a Deus, esses problemas se tornam o seu Deus. E eu acho que foi isso que Josué fez a escolha, sabe? Ele escolheu Deus, ele escolheu servir a Deus e não as circunstâncias e não aquilo que o povo estava fazendo. E talvez ele perdeu um pouco a rédea aí no final da sua vida, mas a grande lição da vida de Josué que nós temos que deixar e assimilar é que ele fez a decisão de servir ao Senhor. E é essa decisão que eu convido você também a fazer. E o próximo vídeo eu vou falar sobre o livro de Juízes, que é o período de Israel onde o povo está assentado na terra, ou seja, cada tribo na sua respectiva área, e por causa da falta de um líder, da falta de Josué ter preparado alguém para o substituir, foi necessário a instituição de juízes. Então, no próximo vídeo eu vou estar falando um pouquinho mais específico sobre esse período. E eu conto com a sua participação e desde já, se você gostou desse vídeo de hoje, não deixe de colocar o seu comentário, de escrever uma mensagem, de compartilhar com quem está aprendendo a Bíblia, né? Essa série de panoramas bíblicos é muito importante para a pessoa que está conhecendo a Bíblia, para que ela possa ter uma visão um pouquinho mais abrangente do que é
esse livrão grosso aí chamado Bíblia Sagrada, que não é difícil, apenas demanda tempo e dedicação para você se aprofundar e aprender um pouquinho mais, tá bom? Até o próximo vídeo.